Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E vocês sabem que qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela deve contribuir ao INSS na qualidade de autônomo. Então, provavelmente, você não vai localizar no site do INSS ou nos formulários de pagamento o termo autônomo, e sim contribuinte individual. Mas não se preocupe, são sinônimos. Então, contribuinte individual ou autônomo, a pessoa que não está, que ela não tem registro em carteira de trabalho, mas presta serviço a terceiros, sem relação de emprego. Então, por exemplo, um pintor, um encanador, uma costureira, advogado, um médico. Então, pois bem, qualquer pessoa que receba uma remuneração pelos seus serviços e não esteja empregada com registro em carteira é autônomo, contribuinte individual. Desse modo, sendo obrigado a contribuir para o INSS. Então, é possível que o pintor ele não seja autônomo ou contribuinte individual. Por exemplo, quando ele é contratado com registro em carteira para trabalhar em uma empresa, então ele será um empregado. Agora, se ele trabalhar por conta própria, atendendo seus clientes conforme a demanda, aí ele é autônomo, contribuinte individual. Então, isso vale para quase todas as profissões. Ser um trabalhador autônomo gera responsabilidades para quem escolhe ou para quem, por outros motivos, acaba indo por esse caminho. Então, você precisa ter disciplina com horários, organizar agendas de trabalho e até mesmo o pagamento da contribuição previdenciária para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Então, eu vou te explicar como contribuir por conta própria. Existem algumas modalidades de contribuição. A dos empregados com carteira assinada, a dos contribuintes individuais, que são os autônomos, e a dos avulsos, que compreende trabalhadores de portos, e a dos segurados especiais, que engloba agricultores, pescadores, artesanais. Então, e os contribuintes individuais, por sua vez, se dividem em outras categorias. Então, trabalhadores por conta própria, onde se enquadram todas as pessoas que trabalham aquela por conta própria, como entregadores, pedreiros, vendedores de picolé. Bom, então esses são alguns exemplos. Essas pessoas, elas devem contribuir com 11% do salário mínimo, hoje fixado em R$ 1.100, através do chamado Plano Simplificado de Aposentadoria, que rende um benefício de um salário mínimo, quando puder se aposentar. Aqueles que desejam receber uma aposentadoria maior que o salário mínimo devem escolher um valor acima do salário mínimo, mas que não supere o teto do INSS e contribuir com 20% em cima desse valor. É importante lembrar que para esse tipo de contribuição não é necessário nenhum tipo de formalização de ir numa agência do INSS. A partir da primeira contribuição, o trabalhador já é cadastrado como segurado. Então, para iniciar a contribuição, basta você adquirir um carnê, preencher manualmente os dados pessoais, como o PIS, para quem já trabalhou com carteira assinada, ou o NIT, que é a mesma coisa, para quem sempre atuou de forma autônoma. Então, o PIS e o NIT são a mesma coisa, é o mesmo número.
Então, a escolha pela contribuição em 11% ou 20% é feita através de códigos, sendo 1163 para 11% ou 1007 para 20%. Então, é preciso ficar atento a preencher os dados, porque o banco não corrige nenhum tipo de erro. Então, as parcelas, elas podem ser pagas em qualquer instituição bancária ou nas lotéricas. Então, se você escolher em carnê e efetuar o pagamento na lotérica, é importante tirar uma cópia daquele comprovante, porque o papel que a lotérica entrega como comprovante de pagamento, com o passar dos anos, ele vai apagando os números e letras. E se precisar comprovar aquele pagamento no INSS, depois de muitos anos, pode ser impossível, porque acaba apagando. Então, pagou na lotérica, você vai tirar uma cópia do comprovante, grampear essa cópia no carnê. Uma outra opção é emitir guias virtualmente no site da Receita Federal. Então, dessa forma, ainda é preciso informar dados pessoais e os códigos da modalidade. Já na prestação de serviços, a contribuição ela é diferente para os trabalhadores autônomos que prestam serviços para empresas. Nesse caso, quem fica encarregado pela contribuição é a própria empresa, que recolhe da remuneração a parcela com destino ao INSS, emite uma guia e paga. Então, a situação é a mesma para os empresários, sócios da empresa. Por exemplo, caso a empresa contratante do serviço não realize o pagamento da guia, é possível comprovar a atividade através do recibo de pagamento do autônomo, que será entregue ao INSS no ato do pedido de aposentadoria. Então, dessa forma, a Receita Federal irá cobrar da empresa o pagamento devido. Já os empresários, eles podem realizar essa comprovação através do Prolabore ou da declaração do imposto de renda. Existem os microempreendedores individuais, que são trabalhadores por conta própria que realizam a contribuição previdenciária como microempreendedores individuais, MEIs. Então, nesse caso, é necessário fazer um cadastro no portal do empreendedor e se encaixar como uma das atividades previstas. Além de ter faturamento anual de até 81 mil por ano. Então, quem possui o cadastro contribui com 5% do salário mínimo e se aposenta por idade com o piso do INSS. A guia de pagamento ela deve ser emitida também no portal do empreendedor. Ela é calculada automaticamente, pode ser paga em qualquer instituição bancária ou lotéricas. Agora, quem é segurado facultativo? O segurado facultativo é aquela pessoa que contribui ao INSS por opção, considerando que a lei não obriga a contribuir. Isso é o segurado facultativo, ele não exerce uma atividade remunerada que lhe obrigue a contribuir ao INSS, mas ele quer ficar protegido pelo sistema previdenciário. Então, a gente pode citar como exemplo o desempregado que utiliza o seu seguro-desemprego para continuar a contribuir com o INSS, para garantir o direito aos benefícios previdenciários. O tempo de contribuição, a carência. Existem famílias que um dos cônjuges não trabalha de forma remunerada, mas ele quer ter direito a se aposentar no futuro e está protegido pelo salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Então, por esse motivo, contribui ao INSS. Então, a gente tem que alertar que quem recebe seguro-desemprego deve contribuir somente como segurado facultativo. Caso contrário, o seguro-desemprego será cortado. Então, para ficar claro, quem recebe seguro-desemprego não pode, em hipótese alguma, recolher como contribuinte individual, sob pena de ter o corte no pagamento do seguro-desemprego. Isso é importante. Um outro exemplo de segurado facultativo, que é muito comum, é o dos pais que contribuem em nome dos filhos para garantir o futuro previdenciário deles.
Então, em resumo, qualquer pessoa que não exerça uma atividade remunerada, ela pode contribuir como segurado facultativo. Bom, e qual o código de contribuição do segurado facultativo? As mesmas regras quanto ao código de contribuição do segurado autônomo se aplicam ao facultativo, mas os códigos, logicamente, são diferentes. Então, quando o segurado facultativo pretende contribuir com um valor superior ao salário mínimo, ele deve utilizar o código 1406, que representa o percentual de 20%. Aplicando o código 1406, o facultativo pode contribuir com qualquer percentual entre o salário mínimo e o teto do INSS. Contudo, se o segurado facultativo não pode contribuir com valores elevados, ele vai contribuir a vida toda com o salário mínimo. Então, ele pode optar em contribuir com o código 1473, que representa o percentual de 11%. Contribuindo com o código 1473, o percentual de 11% sempre incidirá sobre o valor do salário mínimo. A contribuição será sempre fixa, que o valor do salário mínimo até que seja alterado pelo governo. Então, a maioria das mulheres também que é dona de casa ou homens se questionam se podem ou não se aposentar trabalhando em casa. E que não é uma tarefa fácil, lavar, passar, cozinhar, cuidar de filhos, ela é uma tarefa bem cansativa. Então, para a dona ou donos de casa, eles podem se aposentar. O primeiro passo é começar a contribuir para o INSS como segurado facultativo. Mas é importante ressaltar que é necessário ter pelo menos 15 anos de contribuição para poder se aposentar nessa categoria. Então, existem as pessoas que trabalham em casa de baixa renda, que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico em sua casa. A contribuição é de 5% do salário mínimo por mês. O código de recolhimento mensal é 1929. Então, a dona de casa, ela não pode ter renda própria de nenhum tipo, incluindo aluguel e pensão. E também deve ter renda familiar de até 2 salários mínimos, está inscrita no CAD único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, as alíquotas maiores são para as donas de casa que não se encaixam nas regras de baixa renda, sendo a contribuição de 11% do salário mínimo. Então, nesse caso, o código de recolhimento mensal é 1473. Para as donas de casa com uma renda maior que queiram contribuir acima do salário mínimo, o código é 1406 e o limite é 20% do teto do INSS. Eu posso alterar o código de pagamento? Não existe necessidade de você pedir autorização para o INSS para recolher sobre um código ou outro. Basta você iniciar o pagamento. Então, se você está pagando com código 1103, 11% e resolve passar as suas contribuições no mês seguinte, você pode simplesmente pagar o código 1007, que é 20% do autônomo, pagando sobre o teto do INSS se quiser. Então, não tem problema. Você, ainda que esteja pagando como 1406 facultativo e por algum motivo você preste serviço e queira recolher no código 1163, que é o 11% do autônomo, é possível. É um exemplo exagerado para mostrar que não existe vínculo com o código, assim, você não tem que ir no INSS. O recolhimento está relacionado se há ou não prestação de serviço com remuneração e o valor que o segurado está disposto a pagar no mês. Então, assim, como as contribuições, elas aparecem no meu cadastro do INSS. Quando a pessoa paga 11% ou 20% de um montante que é lançado no meu cadastro para fins de cálculo dos benefícios, não é o valor pago, e sim a base de cálculo. Então, por exemplo, a Maria resolveu pagar 20% de R$4.000. Então, a base de cálculo vai em agosto de 2019, um exemplo, ou seja, ela pagou R$800. No cadastro da Maria, junto ao INSS, para fins de cálculo, estará registrado o valor de R$4.000. Base de cálculo para o mês de agosto de 2019. Bom, eu posso pagar o INSS mês sim, mês não? A regra geral é o pagamento mensal de suas contribuições ao INSS. Isso quer dizer que o pagamento
ele deve ser feito todo mês. Mas é possível sim você realizar um estudo, caso a caso, verificar a possibilidade de pagar um mês sim, 2 não. Ou um mês com o valor mais alto e outro com o valor mais baixo. Então, por exemplo, você pretende que sua aposentadoria tenha um valor melhor, mas quer manter as contribuições ao INSS em um valor elevado, para evitar que sua média salarial baixe durante um período de desemprego. Então, você pode pagar um mês 20% sobre 5 mil, que resulta no valor de R$1.000, né? Você vai pagar R$1.000 e nos próximos 3 meses não contribuir ao INSS. Pensando em manutenção de média, essa técnica ela é legal, vai manter a proteção previdenciária, já que está contribuindo, tal, mantém a média, evitando baixar o valor futuro da sua aposentadoria. Mas, se permanecer por longo período fazendo isso, você não terá tempo de contribuição ou carência para se aposentar. Ou mesmo, você vai baixar o percentual do cálculo da renda mensal da sua aposentadoria. Então, desse jeito, a melhor estratégia de contribuição deve ser muito bem analisada para equilibrar o tempo de contribuição e o valor contribuído ao INSS. Então, muitas vezes a contribuição previdenciária é paga em valor inferior ao salário mínimo. Então, nessas situações, a proibição para que se compute o mês correspondente na aposentadoria. Então, trata-se de um erro ocasional, que ocorre muito no início de cada ano. Então, isso porque, com o reajuste do salário mínimo, alguns segurados, em especial os segurados facultativos, os desempregados, dona de casa, eles esquecem de alterar o valor da contribuição previdenciária a ser paga. Então, da mesma forma, em caso de rescisão do contrato de trabalho, o segurado, o empregado, também pode ser afetado, porque é possível que o salário de contribuição fique abaixo do mínimo no mês da rescisão. Bom, mas tem saída para tais situações. E o procedimento a ser adotado é o da complementação das contribuições. Então, para o período anterior a 13/11/2019, não há limitação temporal para efetuar a complementação das contribuições pagas abaixo do mínimo. A partir de 13/11/2019, a pessoa que recolher contribuição ao INSS abaixo do salário mínimo, ela pode complementar, agrupar contribuições ou utilizar o excedente do salário de uma contribuição superior ao salário mínimo de um mês para complementar aquele outro mês que ficou abaixo do mínimo. Os ajustes devem ser feitos dentro do mesmo ano civil, isso é, utilizando os meses compreendidos no mesmo ano. Agora, existe a possibilidade dos dependentes do segurado falecido complementarem as contribuições com a finalidade de reconhecimento de direito à pensão por morte. Então, a realização desse ajuste deve ser realizada até o dia 15 do mês de janeiro do ano seguinte ao falecimento. Bom, agora você já sabe a diferença entre segurado facultativo e contribuinte individual e quais são os códigos de pagamento. Então, você sempre deve ter em mente que mais importante é não deixar de contribuir para o INSS por longos períodos, porque isso ele pode ser irremediável. Então, a economia de hoje, ela pode custar muito mais caro no futuro. Então, eu vejo todos os dias pessoas em desespero, elas procurando contribuir referente a um período que deixaram de pagar lá atrás o INSS. Esse período está impedindo a aposentadoria. Outros, eles só pegaram a reforma da Previdência por causa de tempo que ficaram sem contribuir no passado. Então, imagine que muitas pessoas perderam o direito à aposentadoria integral, aquela antiga regra do 86-96, devido a períodos que deixaram de pagar o INSS. Então, eu aconselho nunca ficar mais de 5 meses sem contribuir ao INSS. O ideal é contribuir todo mês.
Não se esqueça de guardar para sempre suas notas fiscais de serviço prestado, recibos, incluir o valor recebido no imposto de renda. Aqueles empregos sem carteira assinada hoje, você pode receber um valor maior, mas no futuro, esse tempo, ele irá atrasar a sua aposentadoria. Eu sei que emprego nos dias de hoje está muito difícil, mas se não tem carteira assinada, procure recolher o INSS por conta própria. Sempre a gente acha que vai demorar para a gente se aposentar, mas o tempo ele passa muito rápido e quando a gente menos espera, já está na hora e aí a gente vai ter que adiar a aposentadoria muitas vezes, pelos anos devido aos períodos que deixamos de recolher. Então, lembre sempre disso, coloque os recolhimentos como prioridade, sem contar que você pagando o INSS tem direito a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e ainda pode deixar uma pensão por morte aos seus dependentes. Então, gente, é muito importante você pagar. Sabe, tem muita... A gente viu, assim, agora, frente à reforma da Previdência, era todo dia, assim, pelo menos 2 pessoas me procurando para pagar o retroativo. Aí você perguntava, tá, você quer pagar o retroativo? Legal. Mas e aí, você tem... você trabalhou esse período que você quer pagar o retroativo? Você tem como comprovar através do imposto de renda? Não. Então, não dá. Você vai pagar o retroativo, ele vai valer só o valor pago, vai aumentar o seu salário de contribuição, se for a partir de 94. Caso contrário, não serve de nada. Então, assim, eu vi muitas pessoas em desespero por períodos que elas deixaram de pagar o INSS. Porque às vezes você fala, vou deixar um mês. Só que um mês vira um ano, passa assim, você não percebe. E aí você precisa de um auxílio-doença. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela precisa do auxílio-doença. Ela vai no INSS, pede auxílio-doença, toma um não, porque já faz tempo que não paga o INSS. Aí ela já mostrou tudo que ela tem no INSS, ela já juntou todos os laudos. Aí ela paga, volta a pagar, volta lá para pedir auxílio-doença. Ele vai falar, não, doença pré-existente. Você voltou para o sistema já doente. Eu só pago para você se você piorar. Mas do jeito que você tá, você já entrou doente, você quer me enganar? Então, não deixa acontecer isso. Eu sei que a situação tá difícil, não tá para todo mundo. A gente teve a questão da Covid, ferrou com todo mundo, mas assim, tente pagar o INSS, procure tirar um dinheiro, faça um sacrifício, se aperte ainda mais, mas pague o INSS, não deixa descoberto, porque isso lá na frente faz diferença e não faz pouca diferença não, faz muita diferença. Essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.